Obra maravilhosa, jovem livre de psicose, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro da nossa casa reinava uma sombra que nenhum raio de luz conseguia dissipar. Meu filho, Lucas, então com 19 anos, estava sentado no canto do sofá, os olhos fixos no vazio, as mãos trêmulas e o rosto pálido. Ele não era mais o mesmo jovem alegre, cheio de sonhos e risadas, que costumava ajudar nos afazeres da igreja e brincar com os irmãos mais novos. Algo terrível havia se apossado dele, e nós, seus pais, nos sentíamos impotentes, como se estivéssemos afundando em um mar de angústia sem ver a costa. Tudo começou alguns meses antes, de maneira tão sutil que quase não percebemos. Lucas começou a ter insônias. Dizia que ouvia vozes baixas como sussurros, quando todos na casa já dormiam. No início, achamos que fosse apenas o cansaço dos estudos ou alguma preocupação passageira. Mas as noites sem dormir foram se acumulando, e com elas vieram as mudanças de humor. Ele ficava irritado com coisas pequenas, chorava sem motivo aparente e às vezes, se isolava no quarto por horas, falando sozinho. Minha esposa, Maria, e eu orávamos por ele todas as noites, pedindo a Deus que o livrasse daquele sofrimento, mas a situação só piorava. Uma noite, o pior aconteceu. Lucas acordou gritando, suando frio, os olhos arregalados de terror. Ele nos contou, entre soluços, que via sombras se movendo pelas paredes, que ouvia risadas malignas e que sentia como se mãos invisíveis o empurrassem. Nosso coração se partiu. Levamos ele ao médico, que após muitos exames, diagnosticou um quadro de psicose. As palavras do doutor ecoaram em minha mente como um martelo. Ele precisa de medicamentos fortes e acompanhamento psiquiátrico. Mas dentro de mim, uma voz mais forte ainda dizia: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Começamos uma batalha que parecia não ter fim. Os remédios deixavam Lucas sonolento, confuso, como se estivesse preso dentro do próprio corpo. Ele já não reconhecia mais a si mesmo. Certas vezes, olhava para nós com um misto de medo e desespero, perguntando: Pai, por que Deus está me abandonando? Por que eu não consigo mais orar como antes? Essas palavras me dilaceravam. Como explicar a um filho que ama a Deus que a fé não o havia abandonado, mesmo quando a mente lhe traía? As crises se tornaram mais frequentes. Uma tarde, enquanto eu lia a Bíblia na sala, Lucas entrou correndo, os olhos injetados de sangue, e começou a gritar: eles estão aqui. Eles vão me levar. Ele apontava para o nada, o corpo tremendo como uma folha ao vento. Minha esposa o abraçou com força, chorando, enquanto eu, com as mãos trêmulas, abri a Bíblia e comecei a ler em voz alta o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Lucas se acalmou um pouco, mas o medo ainda brilhava em seus olhos. Foi então que resolvemos buscar mais intensamente a ajuda dos irmãos na fé. Na próxima reunião na congregação, após o culto, abordamos o irmão mais velho da igreja, um homem de muita experiência e oração. Ele nos ouviu com atenção, colocou as mãos sobre nossos ombros e disse: irmãos, não desanimem. Deus é poderoso para livrar. Vamos orar juntos e jejuar por esse jovem. Aquelas palavras nos deram um pouco de alento, mas a estrada ainda era longa. Os dias seguintes foram de muita luta. Lucas tinha alucinações terríveis. Certas vezes ele via demônios com formas horríveis, outras, ouvia vozes que o acusavam, dizendo que ele nunca seria perdoado. Uma noite, enquanto eu velava ao seu lado, ele me segurou pela camisa e com lágrimas nos olhos perguntou: Pai, será que Deus ainda me ouve? Eu não sinto mais a presença dele. Aquela pergunta me quebrou. Como responder a um filho que, em sua dor, duvidava do amor do Pai Celestial? Eu o abracei e com a voz embargada disse: Filho, Deus nunca nos abandona. Mesmo quando não sentimos, Ele está aqui. Vamos clamar a Ele juntos. E clamamos. Todas as noites, após o jantar, nos ajoelhávamos no quarto de Lucas e orávamos. Minha esposa chorava, eu suplicava e Lucas, entre soluços, tentava repetir: Senhor, tem misericórdia de mim. Os irmãos da igreja também se uniram a nós. Em uma reunião especial de oração, mais de 20 pessoas se reuniram em nossa casa, cantando hinos, lendo a palavra e intercedendo por Lucas. O irmão que presidia a oração disse: Senhor, nós não temos força, mas Tu és poderoso. Livra este jovem das trevas que o oprimem. Em nome de Jesus, ordenamos que toda a obra do maligno seja desfeita. Os dias se passaram, e lentamente começamos a ver sinais de melhora. Lucas ainda tinha crises, mas elas eram menos intensas. Certas vezes, ele conseguia dormir uma noite inteira sem acordar aterrorizado. Em uma manhã, ele acordou e pela primeira vez em meses sorriu. Pai, ele disse, ontem à noite eu sonhei com um lugar muito bonito, cheio de luz.
E eu ouvi uma voz dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o início da resposta. Mas o inimigo não desistiria tão facilmente. Alguns dias depois, Lucas teve uma recaída terrível. Ele começou a gritar que não queria mais viver, que as vozes não o deixavam em paz. Minha esposa e eu, desesperados, o levamos ao quarto e começamos a orar com mais fervor do que nunca. De repente, enquanto clamávamos, Lucas se acalmou. Ele olhou para nós, confuso, e disse: as vozes pararam. Eu não ouço mais nada. Foi como se uma carga pesada tivesse sido tirada de seus ombros. Naquele momento, soubemos que Deus estava agindo. A partir daí, a melhora foi constante. Lucas começou a participar novamente das reuniões na igreja, primeiro só ouvindo, depois cantando baixinho os hinos que tanto amava. Os irmãos o recebiam com carinho, sem julgamentos, apenas com orações e palavras de encorajamento. Um dia após o culto, o irmão que havia liderado as orações em nossa casa se aproximou de Lucas e disse: irmão, Deus te livrou de um poço muito fundo. Não olhe para trás. Continue firme na fé. Lucas abraçou-o, e eu vi em seus olhos uma chama que há muito não via, a esperança. Os médicos, surpresos com a recuperação, reduziram gradativamente os medicamentos. Lucas voltou a estudar, a ajudar em casa, a sorrir sem motivo aparente. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo quintal, ele me disse: pai, eu pensava que nunca mais seria normal. Mas Deus me mostrou que mesmo nas trevas Ele estava comigo. Eu não entendo tudo, mas sei que Ele me livrou. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Hoje, passados 2 anos daquele pesadelo, Lucas é um jovem transformado. Ele não apenas voltou a ser quem era, mas se tornou ainda mais dedicado ao Senhor. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele lê a Bíblia e ora. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, ele me diz: pai, se Deus nos livrou daquilo, Ele pode nos livrar de qualquer coisa. E é verdade. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de desespero, momentos em que pensamos que não aguentaríamos mais. Mas Deus nunca nos deixou. Ele ouviu nossas orações, viu nossas lágrimas e, no seu tempo, agiu com poder. Não foi através de homens, nem de remédios, nem de sabedoria humana, mas pela sua misericórdia e graça que Lucas foi libertado. Hoje, quando olho para meu filho, vejo um milagre. Não um milagre feito por mãos humanas, mas uma obra maravilhosa do Senhor que não desampara os seus. E se alguém um dia passar por uma prova semelhante, que saiba, Deus é fiel. Ele não nos promete um caminho sem dor, mas promete estar conosco em cada passo. E isso é suficiente. Que toda honra, glória e louvor sejam dados ao nosso Deus, que faz maravilhas e não abandona os que nele confiam. Amém. A vida de Lucas depois daquela libertação não foi apenas um retorno à normalidade, mas uma jornada de descoberta da fidelidade de Deus em cada detalhe. Ele mesmo conta que nos primeiros meses, ainda sentia um medo vago de que tudo pudesse voltar, como se a escuridão pudesse, a qualquer momento, invadir sua mente novamente. Mas o Senhor, em sua bondade, não o deixou sozinho nem por um instante. Uma noite, enquanto orava em seu quarto, ele sentiu uma paz tão profunda que não havia palavras para descrever. Não foi um arrepio, não foi uma voz, mas uma certeza inabalável de que Deus havia selado sua vitória. Ele chorou naquela hora não de tristeza, mas de gratidão, porque entenderá que não era mais um prisioneiro, mas um livre em Cristo. Seu pai lembra de um domingo em que, durante o culto, o irmão que presidia leu o Salmo 34, 17 e 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Lucas, que estava sentado ao lado do pai, apertou sua mão com força. Não disse nada, mas seus olhos brilhavam. Depois do culto, ele confessou: pai, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Aqueles versículos eram a minha história. E assim, a cada dia, a palavra de Deus se tornava mais viva para ele, não como letras em um livro, mas como uma lâmpada para seus pés. Um dos momentos que mais marcou a família foi quando Lucas decidiu ser batizado. Não foi uma decisão tomada por obrigação ou tradição, mas um desejo profundo de entregar tudo nas mãos do Senhor. Na noite anterior ao batismo, ele reuniu a família e com voz firme disse: eu quero que todos saibam que não é por mim que estou fazendo isso. É porque Deus me tirou de um poço escuro e me colocou em lugar seguro. Eu lhe pertenço. Seu pai, que já havia visto o filho em estados de total desespero, agora o via cheio de uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de uma comunhão real com Deus. No dia do batismo, quando Lucas emergiu das águas, muitos irmãos choraram,
não só pela cerimônia, mas porque conheciam sua história e viam ali um testemunho vivo do poder de Deus. Os meses seguintes foram de crescimento espiritual constante. Lucas passou a participar mais ativamente das reuniões, não apenas como ouvinte, mas como alguém que desejava servir. Ele começou a ajudar os irmãos mais idosos, levando-os para os cultos quando não tinham como ir, ou simplesmente sentando-se ao lado deles para ler a Bíblia. Uma irmã da congregação que havia perdido o marido e vivia sozinha contou certa vez: Lucas vem me visitar toda semana. Ele não fala muito, mas quando ora por mim, sinto que Deus está ali no quarto. Suas palavras são simples, mas cheias de fé. Essa simplicidade era uma das marcas dele. Não usava palavras bonitas ou frases decoradas, mas falava do coração, e Deus abençoava. Um dia, enquanto trabalhava na oficina mecânica onde era aprendiz, Lucas sofreu um acidente. Uma peça pesada caiu sobre sua mão, esmagando 2 dedos. A dor foi tão intensa que ele quase desmaiou. Os colegas correram para ajudá-lo, e um deles, que não era crente, disse: "Isso vai precisar de cirurgia, rapaz. Você pode perder os dedos." Lucas, apesar da dor, fechou os olhos e orou em voz baixa: "Senhor, o Senhor me livrou de coisas piores. Se for da tua vontade, sara-me agora." Os irmãos da congregação foram avisados e começaram a orar por ele. Quando chegou ao hospital, os médicos, surpresos, constataram que, apesar da gravidade do ferimento, não houve fratura nem dano permanente. Os dedos, que deveriam estar quebrados, estavam apenas machucados. O médico incrédulo perguntou: "Você já tinha feito algum tratamento antes?" Lucas respondeu: "Não, doutor. Mas eu tenho um médico que opera milagres." O homem não disse mais nada, mas sua expressão mostrava que algo naquele jovem o havia tocado. Depois desse episódio, Lucas sentiu um desejo ainda maior de compartilhar o que Deus havia feito por ele. Não de forma ostentosa, mas com humildade, sempre que alguém perguntava. Um colega de trabalho, que antes zombava de sua fé, certo dia lhe perguntou: "Como você consegue ser tão tranquilo? Depois de tudo que passou, você deveria estar amargurado." Lucas olhou para ele e disse: "Eu já estive no fundo do poço. Mas Deus me tirou de lá. Se ele fez isso, por que eu vou me preocupar com coisas pequenas?" Aquela resposta fez o rapaz refletir. Semanas depois, ele começou a frequentar os cultos, não por pressão, mas porque viu algo em Lucas que não encontrava em mais ninguém, uma paz que o mundo não pode dar. A mãe de Lucas, que sempre foi uma mulher de muita oração, costumava dizer: "Meu filho não é mais o mesmo, e graças a Deus por isso." Ela contava que antes da prova, Lucas era um jovem como outro qualquer, preocupado com coisas passageiras, às vezes impaciente, outras vezes egoísta. Mas depois daqueles dias de escuridão, ele havia aprendido a valorizar coisas que antes não via: um abraço, um momento de silêncio com Deus, a presença dos irmãos. Uma vez, ela o flagrou orando pelo pai, que estava passando por um problema no trabalho. Quando ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo, Lucas respondeu: "Mãe, eu sei o que é estar sozinho numa luta. Não quero que o pai passe por isso." Aquela atitude mostrava que sua transformação não era apenas exterior, mas uma mudança real de coração. Há pouco tempo, durante uma reunião de oração, um irmão levantou um pedido por uma jovem da congregação que estava enfrentando depressão. Lucas, que nunca falava em público, sentiu um impulso no coração e se levantou. Com voz trêmula, mas firme, ele disse: "Irmãos, eu sei como é sentir que não há saída. Mas Deus não nos deixa. Ele ouve. Ele age. Eu já estive onde essa irmã está, e se Deus me tirou de lá, Ele pode tirá-la também." Suas palavras foram curtas, mas cheias de autoridade, não por ele mesmo, mas porque vinham de uma experiência real com Deus. Depois da reunião, a jovem se aproximou dele e, chorando, disse: "Obrigada. Eu precisava ouvir isso hoje." Lucas apenas a abraçou e orou por ela ali mesmo, no meio dos irmãos. Seu pai, ao ver essas cenas, muitas vezes se emociona ao lembrar dos dias em que não sabia se o filho voltaria a ser ele mesmo. Agora não só havia voltado, como se tornará um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes, penso que se não tivéssemos passado por aquela prova, não veríamos a glória de Deus tão claramente, ele confessa. Não foi fácil, mas hoje entendo que Deus permitiu para nos aproximar dele de um jeito que nunca teríamos buscado por nós mesmos. Lucas ainda tem momentos em que se lembra daqueles dias difíceis, mas agora eles não o assustam mais. Pelo contrário, servem como um lembrete de que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele costuma dizer: "Se Deus me livrou daquilo que é maior do que eu, por que eu vou temer as coisas pequenas?" Essa confiança não é arrogância, mas uma fé forjada no fogo da aflição. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, Lucas não dá uma fórmula.
Ele não fala de técnicas, de terapeutas ou de métodos humanos. Ele simplesmente diz: eu clamei a Deus, e ele me ouviu. Não porque eu merecia, mas porque ele é bom. E isso, para ele, é suficiente. A família aprendeu que as provas não são sinais de abandono, mas oportunidades para ver a mão de Deus agindo de maneiras que nunca imaginamos. Eles não têm todas as respostas, mas têm a certeza de que no final, Deus será glorificado. E isso basta. Que este testemunho sirva de encorajamento para quem está passando por vales escuros. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda liberta, ainda restaura. Não no nosso tempo, mas no seu, que é perfeito. Não do nosso jeito, mas do jeito dele, que é soberano. E quando ele age, não há dúvida de que foi ele, porque só Deus faz obras assim, completas, profundas e eternas. A ele que é fiel e justo para perdoar e restaurar, seja dada toda a honra, agora e sempre. Amém. Lucas se lembra de uma noite em que, depois de meses de oração e luta, sentiu algo diferente no coração. Não era alívio, não era ainda a cura completa, mas uma paz que não vinha das circunstâncias. Ele estava sentado no quarto, com a Bíblia aberta nos Salmos, quando uma palavra saltou aos seus olhos: aguardai pelo Senhor, animai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Aguardai, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Não era uma promessa de cura imediata, mas um chamado para confiar mesmo sem ver. E naquela hora ele entendeu que a vitória não dependia de suas forças, mas da fidelidade de Deus. Naquela mesma semana, durante um culto na congregação, o irmão que presidia leu um texto que parecia falado diretamente para ele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem não de dor, mas de gratidão. Não era coincidência. Era Deus falando. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele pôde levantar as mãos em adoração sem sentir o peso da angústia. Sua mãe, Irmã Maria, conta que um dos momentos mais marcantes foi quando Lucas, depois de um longo período de silêncio, começou a cantar os hinos da harpa cristã em voz baixa, primeiro só um verso, depois outro. Não era um canto forte, mas um murmúrio de fé renascendo. Ela se lembra de como o coração se encheu de esperança ao ouvir Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora, saindo dos lábios do filho. Não era apenas uma música, era uma rendição, uma entrega de verdade. O pai, irmão João, nunca esqueceu o dia em que Lucas pediu para ir com ele à reunião de oração dos homens. Não disse nada, só ficou ali de cabeça baixa, ouvindo os irmãos clamarem. Depois, no caminho de volta, ele falou: Pai, eu não sei orar direito, mas hoje senti que Deus ouviu até o meu silêncio. O irmão João abraçou o filho e disse: Filho, Deus ouve até o suspiro daqueles que nele confiam. Não é sobre palavras bonitas, é sobre um coração quebrantado. E foi ali, na simplicidade daqueles minutos, que Lucas começou a entender que a oração não era um ritual, mas um diálogo com um pai que o amava. Os médicos tinham dito que a recuperação seria longa, que alguns efeitos poderiam permanecer, que ele teria que aprender a conviver com limitações. Mas Lucas e sua família escolheram crer em algo maior. Não negavam a ciência, mas sabiam que acima dela estava aquele que criou todas as coisas. E foi assim, com essa fé simples, que começaram a haver mudanças. Primeiro, as noites de insônia foram ficando mais raras. Depois, os pensamentos confusos foram perdendo força. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Não foi por mérito deles, mas por misericórdia. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a regar as plantas do quintal, Lucas parou e olhou para o céu. Era um daqueles dias em que as nuvens pareciam pintadas à mão, e o sol brilhava por entre elas como se fosse um lembrete de que a luz sempre vence. Ele falou baixo, quase consigo mesmo: Deus, se o Senhor me deu esse céu para ver, é porque o Senhor ainda tem planos para mim. E naquele momento sentiu uma certeza que não vinha de si mesmo. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. A irmã mais nova, Ana, que na época tinha apenas 10 anos, guardava um caderninho onde escrevia pedidos de oração por Lucas. Toda noite, antes de dormir, ela orava por ele, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Um dia, Lucas encontrou aquele caderno e viu frases como: Senhor, faz meu irmão sorrir de novo, ou Deus, dá paz para o coração do Lucas. Aquilo o quebrou. Ele percebeu que enquanto ele lutava, havia pessoas intercedendo por ele, mesmo nas coisas que não via. E isso o ensinou uma lição que nunca esqueceu: a intercessão é um dom de Deus, um presente que muitas vezes recebemos sem merecer. Com o tempo, Lucas começou a participar mais dos cultos. Não falava muito, mas sua presença já era um testemunho. Os irmãos da congregação, que tinham orado por ele em segredo, agora ouviam ali de pé, cantando, ouvindo a palavra.
Não havia palavras de triunfalismo, não havia discursos de eu venci, mas havia gratidão. Uma gratidão que não dependia de estar completamente curado, mas de saber que a cada dia Deus o sustentava. Um domingo depois do culto, um irmão mais velho se aproximou e disse: Lucas, eu vi você hoje cantando o hino 210. Lembra quando a gente cantava isso nos cultos de doutrina e você mal conseguia ficar em pé? Hoje você cantou com força. Deus é bom, não é? Lucas sorriu e respondeu: É, irmão. Ele não só é bom, como é paciente. Se dependesse de mim, eu teria desistido faz tempo. O irmão apertou seu ombro e disse: Mas é por isso que a salvação não depende de nós, filho. Depende dele. E ele nunca desiste. Os sonhos que Lucas tinha antes da doença, de estudar, de trabalhar, de construir uma família, pareciam distantes por um tempo. Mas Deus, que conhece o fim desde o princípio, foi restaurando essas coisas em seu tempo. Hoje ele trabalha em um ofício honesto, ajuda na congregação como pode, e tem um coração agradecido por cada pequena bênção. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida com propósito. Não é uma existência sem desafios, mas é uma jornada com Deus. Sua mãe costuma dizer que se pudesse escolher, teria poupado o filho daquele sofrimento. Mas hoje ela entende que se não fosse por aquilo, talvez nunca tivessem conhecido a Deus da maneira que conhecem. Às vezes a gente pede a Deus para tirar o copo de amargura, mas Ele sabe que é naquele copo que está o remédio para a nossa alma, ela diz. E Lucas concorda. Não que ele queira reviver aqueles dias, mas porque agora ele sabe que mesmo no vale Deus estava lá. Uma das coisas que mais marcou Lucas foi perceber como Deus usou pessoas simples para ser sua mão estendida. Não foram grandes pregadores ou homens famosos que o ajudaram, mas irmãos comuns que oraram, visitaram, levaram uma palavra, deram um abraço no momento certo. Uma irmã levava sopa para a família nos dias em que ninguém tinha ânimo para cozinhar. Um jovem da congregação, sem dizer nada, começou a cortar a grama da casa deles toda semana. Um casal mais velho ligava só para ler um salmo ao telefone. Pequenos gestos, mas que carregavam o amor de Deus. Hoje, quando Lucas encontra alguém passando por provas semelhantes, ele não oferece respostas prontas. Ele não diz vai passar, ou Deus tem um propósito. Ele faz o que os irmãos fizeram por ele. Ouve, ora e compartilha a certeza de que mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Às vezes ele simplesmente senta ao lado da pessoa e lê a Bíblia em voz alta, como fez um irmão por ele certa vez. Não é sobre ter as palavras certas, mas sobre estar presente como Cristo esteve. Há pouco tempo, durante um culto de ação de graças, Lucas se levantou e deu um testemunho curto, mas que tocou a muitos. Ele disse: Eu já pensei que minha vida tinha acabado. Já achei que Deus me tinha esquecido. Mas hoje eu sei que mesmo quando a gente não sente, Ele está perto. Mesmo quando a gente não entende, Ele está no controle. E se Ele me tirou daquele poço, não foi para eu ficar aqui quietinho, mas para eu dizer a outros: não desista. Deus não desistiu de você. Depois daquele culto, vários irmãos se aproximaram para agradecer, para contar suas próprias lutas, para pedir oração. Lucas percebeu que sua história não era só dele, era um sinal de que Deus ainda opera, ainda transforma, ainda usa vasos quebrados para mostrar sua glória. E isso, para ele, é mais do que suficiente. Ele ainda tem dias em que a memória daqueles tempos escuros vem à mente. Mas agora, em vez de medo, ele sente gratidão. Porque foi ali, na fraqueza, que ele aprendeu que a força de Deus se aperfeiçoa. Foi ali no deserto que ele bebeu da água que só Cristo pode dar. E foi ali na dor que ele encontrou uma paz que o mundo não conhece. Sua família aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando elas vêm. Não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Deus é bom, não importa o que aconteça. E essa lição, eles não trocariam por nada. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê apenas o sofrimento. Vê as mãos que o seguraram quando ele não conseguia ficar de pé. Vê as orações que subiram como incenso diante de Deus. Vê a fidelidade de um pai que nunca o abandonou, mesmo quando ele pensava estar sozinho. E acima de tudo, vê a cruz, onde o maior de todos os milagres já foi realizado, garantindo que não importa o que venha, a vitória final já está assegurada. Que este relato não seja apenas uma história de livramento, mas um convite. Um convite para confiar quando não se vê saída. Para clamar quando as forças acabam. Para crer que mesmo quando o caminho é árduo, Deus está fazendo algo maior do que podemos imaginar. Porque Ele é o Deus que ressuscita o que estava morto, que dá beleza por cinzas e que no final, enxugará toda lágrima. A Ele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, seja dada toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.